Estou olhando pela janela do ônibus pela 15ª hora consecutiva. O cenário muda, mas a sensação de desconforto permanece a mesma. A Pensilvânia já se foi há muito tempo, e à frente fica Idaho, com suas cadeias de montanhas e estradas desconhecidas. Estou a caminho de ver meu filho, que nem sabe que estou chegando. Ou melhor, meu filho e a esposa dele, a mesma que o roubou de mim. A mala de viagem que coloquei no assento ao meu lado não incomoda mais os outros passageiros. A maioria já desceu em paradas anteriores, e agora a cabine está meio vazia. O motorista anuncia outra pausa, mas eu não me levanto. Sento-me, alisando os vincos da minha saia azul marinho e pensando no que direi ao Garret quando o vir. Ei, filho! Pensei em passar aqui para uma festa de inauguração. E depois? Ele vai me abraçar ou fingir que está feliz em me ver? Ou talvez ele simplesmente feche a porta na minha cara. Já faz 3 anos que ele se casou com aquela Merritt. 3 anos desde que meu único filho começou a se afastar de mim. Primeiro, as ligações ficaram menos frequentes, depois mais curtas. E nos últimos 6 meses, ele parou de ligar de vez. Liguei para o número dele uma vez por semana, ouvi as respostas rotineiras sobre a vida e percebi que um muro estava crescendo entre nós. Um muro chamado Merritt Wilder, agora Merritt Ramon. Descobri a nova casa por acaso. Betty Field, nossa vizinha de Pittsburgh, ligou um dia e comentou casualmente: seu Garret parece estar bem. Ele comprou uma casa em Idaho Falls, uma casa que muita gente não pode pagar. No começo, não acreditei, mas depois sentei em frente ao computador e encontrei a página de Merritt nas redes sociais. Havia uma foto do meu filho em frente a uma casa de 2 andares, segurando as chaves e abraçado a uma mulher. A legenda dizia: finalmente, um ninho só meu. Sonhos de uma nova casa se realizam. E nenhuma palavra sobre a mãe nem saber, nenhuma dica de que eu deveria ter sido convidado para a festa de inauguração. Trabalhei como vendedora na Macy's por 37 anos. Supervisionei as entregas, verifiquei a qualidade das mercadorias e mantive o depósito em ordem. Aprendi a observar cada detalhe, cada discrepância, e agora é um hábito do qual não consigo me livrar. Vejo inconsistências na maneira como meu filho se comporta perto de mim. Este não é o meu Garret. É outra pessoa que não conheço. Posso me sentar? Uma voz me tira dos meus pensamentos. Uma mulher mais ou menos da minha idade está parada na minha frente, com um grande colar de contas no pescoço e uma bolsa pesada na mão. Sim, claro, respondo, colocando minha bolsa na prateleira de cima. A que distância você está viajando? Ela pergunta, acomodando-se na cadeira. Para Idaho Falls para ver meu filho, eu digo, embora eu normalmente não goste de falar com estranhos. Que coincidência! Eu também estou lá, para ver minha filha. Meu nome é Eunice Prentice. Doris Ramon, apresento-me. Eunice se mostra bastante comunicativa. Ela me conta que a filha mora em Idaho Falls há 5 anos, é casada com um engenheiro e cria 2 filhos. Há quanto tempo seu filho está lá? Pergunta ela. Ele se mudou para lá recentemente. Comprou uma casa, digo, tentando fazer minha voz soar orgulhosa. É uma casa grande. 2 histórias, dou de ombros, como se não fosse nada. Vou a uma festa de inauguração de casa. É mentira, mas é humilhante demais admitir que não fui convidado. Que legal, exclama Eunice. Também vou dar uma festa de inauguração em breve. Minha filha e meu genro me compraram uma casinha perto deles. Dizem que está na hora de me mudar para mais perto deles para que eu possa ver meus netos todos os dias. Concordo com a cabeça, mas algo dentro de mim se aperta. Não tenho netos. Garret e Merritt estão casados há 3 anos, mas ainda não têm filhos. Você tem netos? Pergunta Eunice, como se tivesse lido minha mente. Ainda não, respondo secamente. Eles decidiram esperar. Você e seu filho são próximos? Vocês o veem com frequência? Claro, minto novamente. É que ele tem muito trabalho. Ele é engenheiro na hidrelétrica. Sabe, é um cargo muito importante. Eunice assente compreensivamente, e de repente sinto necessidade de conversar mais, de contar a alguém o que está se acumulando dentro de mim. Garret e eu sempre fomos muito próximos, continuo, principalmente depois que o pai dele morreu.
Foi quando Garret tinha apenas 15 anos. James, meu marido, morreu de ataque cardíaco no trabalho. Fiquei sozinha com uma adolescente nos braços, sem apoio, mas superamos. Trabalhei como balconista de uma grande loja de departamentos e tínhamos o suficiente para viver. Eunice balança a cabeça com simpatia, e isso me anima. Garret era um menino tão bom. Ele estudava muito, ajudava nas tarefas de casa. Fez faculdade de engenharia, exatamente como o pai sonhava. Eu sempre soube que ele iria longe, e agora ele tem um ótimo emprego, uma casa própria. Parece maravilhoso, diz Eunice. Você deve estar muito orgulhosa dele. Sim, estou, concordo. Só que paro de falar, sem saber se devo continuar. O quê? Eunice me cutuca gentilmente. A esposa dele, suspiro. Acho que ela está tentando colocá-lo contra mim. Desde que se casaram, ele tem sido tão distante. Ele ligava todos os dias, mas agora até fiquei sabendo da casa nova pelo meu vizinho. Eunice me olha com simpatia, mas há algo mais em seu olhar, algo semelhante a uma avaliação. Sabe, Doris, às vezes casais jovens precisam de espaço, diz ela gentilmente. Minha filha também ficou um pouco distante pela primeira vez depois do casamento. Mas percebi que ela e o marido estão construindo suas próprias vidas, e eu preciso respeitar os limites deles. Limites? Sinto a irritação crescendo em mim. Que limites entre uma mãe e seu filho? Eu o criei. Dei a ele tudo o que pude. E agora tenho que ficar parada assistindo uma mulher tirá-lo de mim? Eunice desvia o olhar, e percebo que falei demais, mas não consigo parar agora. Aquela me irrita. Ela sempre me olha como se eu fosse um incômodo. Quando os visitei no Natal, 2 anos atrás, ela mal falou comigo. E então a ouvi reclamando ao telefone com uma amiga que eu estava ficando 3 dias a mais do que o planejado, como se eu não tivesse o direito de ficar com meu próprio filho. Talvez ela tivesse alguns planos, sugere Eunice, ou um emprego. Ela é despachante dos serviços de emergência, interrompo. Só um trabalho de turno normal. Nada de especial. Eunice fica em silêncio por um tempo, depois pergunta: seu filho sabe que você está vindo? Viro-me para a janela. Não, quero fazer uma surpresa para ele. Oh, é tudo que Eunice diz. E naquele breve som, eu ouço tudo: dúvida, desaprovação, pena. Você não entende, digo em voz baixa. Garret sempre ficou feliz em me ver. Sempre, antes dela. Eunice concorda, mas percebo que ela não está do meu lado. Ninguém está do meu lado, nem mesmo meu filho. Ficamos em silêncio. Eunice pega um livro e mergulha na leitura, e eu olho pela janela novamente. Do lado de fora, campos, pequenas cidades, florestas, cada vez mais distantes da casa que há muito deixou de ser meu lar. Desde que Garret saiu para estudar e depois se mudou para outro estado, meu apartamento em Pittsburgh se tornou apenas um lugar onde durmo e como. Meus pensamentos voltam a como Garret mudou desde que conheceu Merritt. Eles se conheceram em um evento corporativo, 5 anos atrás. Merritt tinha acabado de conseguir um emprego nos serviços de emergência, e Garret já estava trabalhando na usina hidrelétrica. Quando ele a trouxe para me conhecer, senti que algo estava errado. Ela era independente demais, confiante demais, diferente do meu Garret quieto e dócil. Mãe, está a Merritt, disse ele então. E havia tanto orgulho em sua voz, como se estivesse apresentando uma celebridade. E ela ficou ao meu lado, baixinha, com cabelo curto e olhos verdes penetrantes, e me olhou com ar avaliador. Prazer em conhecê-la, Senhora Ramon, disse ela, estendendo a mão. Não a mãe, nem Doris, mas a Senhora Ramon. Desde o início, ela havia marcado a distância entre nós. E então Garret começou a mudar. Ele começou a falar o que pensava, mesmo quando concordava comigo antes. Parou de pedir conselhos antes de cada decisão importante. Comprou um carro novo sem me consultar. Mudou de emprego. E então anunciou que ele e Merritt iam se casar. Foi um casamento pequeno. Garret queria algo privado, só para a família. Então, éramos só eu e alguns parentes distantes, mas o lado de Merritt estava cheio de gente, os pais dela, a irmã e o marido, alguns amigos de infância. Eu me senti uma estranha na festa do meu filho.
E então eles viajaram para o casamento, voltaram e começaram a viver suas próprias vidas, nas quais havia cada vez menos espaço para mim. Com licença, você sabe quando estaremos em Idaho Falls? Pergunta Eunice, quebrando o longo silêncio. Ela faz uma pausa no livro. Tínhamos que chegar às 19 horas, mas o motorista disse que estávamos um pouco atrasados por causa do trânsito em Salt Lake City. Concordo com a cabeça e me afasto da janela novamente. Nuvens cobrem o céu. Parece que vai chover. Não é o melhor tempo para visita surpresa. Seu filho vai te encontrar na rodoviária? Pergunta Eunice. Não, vou pegar um táxi, respondo. Quero que a surpresa seja completa. Eunice concorda, mas percebo em seu rosto que ela duvida da minha ideia. Eu mesma estou começando a duvidar. E se Garret não estiver feliz? E se Merritt me receber com frieza? E se eu tiver vindo até aqui para nada? Mas então me lembro de como Garret sorriu naquela foto em frente à casa nova, a casa sobre a qual ele nunca me contou. E a determinação retorna. Preciso ver como meu filho vive. Preciso entender por que ele está afastado de mim. E se for por causa da esposa dele, então darei um jeito de consertar isso. O ônibus diminui a velocidade e o motorista anuncia o próximo ponto. Eunice fecha o livro e se levanta. Preciso me alongar e comer alguma coisa, diz ela. Você gostaria de vir comigo? Balanço a cabeça. Não tenho apetite e estou cansada de falar. Eunice dá de ombros e desce do ônibus. Estou sozinha e mergulho novamente em meus pensamentos. Lembro-me de quando Garret era pequeno, de como ele cresceu tímido e quieto, de como os outros meninos às vezes o provocavam e eu o protegia. De como ele chorou quando o pai morreu e eu lhe disse que agora tínhamos que ficar juntos. Que agora éramos um time. E agora ele tem uma nova equipe, ele e Merritt. E eu? Sou apenas uma senhora viajando pelo país para impor minha presença onde ela pode não ser bem-vinda. Quando Eunice volta, finjo cochilar. Não tenho vontade de continuar a conversa. As perguntas dela me fazem duvidar de mim mesma, e agora preciso de segurança. O resto da viagem transcorre em silêncio. Eunice lê. Olho pela janela e penso na reunião que se aproxima. Do lado de fora, começa a chover levemente, depois fica cada vez mais forte. As gotas tamborilam no vidro, e o som é estranhamente relaxante. Quando o ônibus finalmente chega a Idaho Falls, está escuro. A chuva se intensificou e a cidade parece um borrão de luzes atrás do vidro molhado. Chegamos, diz Eunice, fechando o livro. Tem certeza de que ninguém vai te encontrar? Certo, respondo, pegando minha bolsa da prateleira de cima. Eu disse que era uma surpresa. Boa sorte então, diz ela sem muito entusiasmo. Espero que seu filho fique satisfeito. Obrigada, aceno, embora eu possa ouvir a dúvida em suas palavras. Saímos em direção à rodoviária sob chuva torrencial. Eunice se despede rapidamente e corre até uma mulher com um guarda-chuva que acena para ela, aparentemente sua filha. Estou sozinho sob o toldo, agarrado à alça da minha mala de viagem esfarrapada. A estação de Idaho Falls é pequena e desconfortável, alguns bancos, uma banca de jornal, um café que parece estar fechando. Vou até o ponto de táxi e dou o endereço que encontrei na internet. O taxista, um homem idoso de bigode grisalho, acena com a cabeça e pega minha mala. Percorremos as ruas molhadas de uma cidade desconhecida. A chuva bate forte no teto do carro, e os limpadores de para-brisa funcionam a todo vapor. O taxista tenta puxar assunto, mas eu respondo monossilábico, e ele desiste. Olho para as casas flutuando do lado de fora da janela e penso, meu filho mora em uma delas, vivendo uma vida que não tem lugar para mim. Mas hoje, vou mudar isso. Hoje, vou lembrá-lo de quem é sua verdadeira família. O táxi para em frente a uma casa de 2 andares com um pequeno jardim. Mesmo com a chuva, é possível ver que a casa é nova e bem conservada, paredes brancas, telhado escuro, janelas grandes. Na entrada da garagem está o carro de Garret, o Ford Prata que ele comprou há 2 anos. Aqui estamos, senhora, diz o taxista. São $23. Pago, acrescento uma gorjeta modesta e saio na chuva. O taxista deixa minha mala na calçada e vai embora, me deixando sozinha em frente à casa do meu filho.
Fico parada na chuva torrencial, encharcada até os ossos, olhando para as janelas brilhantes. Uma silhueta passa rapidamente por uma delas, uma silhueta feminina, claramente não é Garré. Mehit está em casa, o que significa que minha nora será a primeira a saber que a sogra está chegando. Respiro fundo, pego minha bolsa e vou em direção à porta. A cada passo, minha determinação fica mais forte. Sou a mãe do Garré. Tenho todo o direito de estar aqui, de ver como meu filho vive, de fazer parte da vida dele. Toco a campainha e espero, sentindo as gotas de chuva escorrendo pela minha gola. Fiquei parado na chuva torrencial, apertando a campainha e segurando com mais força a alça da minha bolsa encharcada. Eu havia encontrado o endereço da casa em Idaho Falls no dia anterior na internet, dando uma olhada nas redes sociais de Mehit. A foto das chaves da nova casa não deixou dúvidas de que eles haviam se mudado sem me avisar. O sino tocou pela casa com um trinado melódico. Eu me arrastei impacientemente de um pé para o outro, sentindo a água escorrendo pela minha gola. Finalmente, a porta se abriu. Mehit estava parada na soleira, vestindo calças de casa e uma camiseta larga. Seu rosto mudou de aborrecimento para choque ao me ver. Doris, ela piscou várias vezes. O que você está fazendo aqui? Olá, Mehit, tentei sorrir. Decidi te visitar na sua nova casa. Surpresa. Mehit me encarou como se eu tivesse anunciado o fim do mundo. Percebi que sua mão segurava a maçaneta com mais força. O Garré sabe que você está aqui? Perguntou ela, sem fazer nenhuma tentativa de me convidar para entrar, mesmo eu estando na chuva torrencial. Não, eu queria fazer uma surpresa para ele, repeti. Posso entrar? Está um pouco molhado aqui fora. Esse era o eufemismo do século. Minha blusa estava encharcada e grudada no meu corpo, e a água pingava do meu cabelo. Mehit relutantemente deu um passo para trás, me deixando entrar no corredor, mas seu rosto permaneceu cauteloso. Garré não está em casa, disse ela secamente. Ele chega mais tarde. Olhei ao redor. O corredor era espaçoso, com o pé direito alto e piso de mármore. À direita da entrada, havia uma escada larga para o segundo andar, e à esquerda, um arco que parecia levar à sala de estar. Tudo parecia caro e elegante, muito mais caro do que eu esperava. É uma casa linda, eu disse, tentando manter a voz neutra, embora uma mistura de inveja e perplexidade me envolvesse. De onde tiraram o dinheiro para um lugar desses? Obrigada, respondeu Mehit sem o menor sinal de hospitalidade. Olha, Doris, não é uma boa hora para visitas. Vamos dar uma festa de inauguração hoje à noite, e tenho muitos preparativos para fazer. Uma festa de inauguração? Senti algo dentro de mim apertar. E você não me convidou? Mehit andava desajeitadamente de um pé para o outro. Não imaginamos que você ia querer atravessar o país para ir a uma festa. Para uma festa, não conseguia esconder a mágoa na minha voz. Esta é a sua primeira casa própria. Claro que eu gostaria de ir. Mehit mordeu o lábio, obviamente escolhendo as palavras. Naquele momento, uma voz feminina veio dos fundos da casa. Mehit? Quem é? Só um momento, ela gritou de volta e se virou para mim. Olha, Doris, eu sei que você veio de muito longe, mas este não é um bom momento. Talvez você possa ficar na pousada e voltar amanhã. Quando o Garré chega em casa. Fiquei ali parada, sem acreditar no que ouvia. Minha nora estava praticamente me expulsando porta afora. Eu, a mãe do marido dela. Não vou para nenhuma pousada, eu disse com firmeza. Viajei até o outro lado do país para ver meu filho e sua nova casa, e vou ficar aqui até ver Garré. Mehit suspirou profundamente, e notei a mudança em seu rosto. A máscara de polidez havia desaparecido, dando lugar a uma irritação evidente. Escute, disse ela em voz baixa, mas firme, temos uma grande noite hoje. Os colegas do Garré estão vindo, meus amigos, meus vizinhos. Estamos planejando esta festa de inauguração há semanas, e não tenho tempo para lidar com você agora. Eu senti a cor sumir do meu rosto. Para lidar comigo? Não preciso de ninguém para me ajudar. Só quero ver meu filho. Garré só chega hoje à noite, Mehit me interrompeu. Ele está no trabalho. Depois vai comprar bolo e champanhe.
Tenho muita coisa para fazer. Ela acenou com a cabeça em direção à sala de estar, de onde vinham as vozes. Minha irmã está lá me ajudando com a decoração, e a comida já vai chegar. Eu realmente não tenho tempo para você. De repente, uma jovem, uma cópia de Merrit, mas com cabelo mais comprido, saiu da sala. Obviamente, sua irmã. O que está acontecendo? Perguntou ela, desviando o olhar de Merrit para mim. Lara, está é Doris, minha sogra. Merrit me apresentou como se dissesse, é um rato da peste. Ela decidiu passar por aqui sem avisar. Agora mesmo. Lara me lançou um olhar desagradável, demorando-se nas minhas roupas molhadas e no meu cabelo desgrenhado. Ah, oi, disse ela sem entusiasmo. Não é a melhor hora para visitar, né? Estamos um pouco ocupados aqui. Senti como se tivesse levado um chute no estômago. Duas jovens estavam paradas na minha frente, me mostrando que eu não era bem-vinda. Sou a mãe do Garret, eu disse, me erguendo diante da minha pequena estatura. E tenho todo o direito de estar aqui. Merrit olhou para a irmã, e algo parecido com raiva brilhou em seus olhos. Na verdade, não, disse ela friamente. Esta é a minha casa e a do Garret, e nós decidimos quem pode vir e quando, especialmente sem avisar. Abri a boca para protestar, mas Merrit continuou, saia daqui, velha senhora. Seus olhos se estreitaram. Você não é bem-vinda. Nós não a chamamos. Entendeu? Nem Garret nem eu a queremos aqui. Suas palavras me atingiram como um tapa. Recuei, olhando para ela incrédula. Você não pode falar assim comigo, sussurrei. Sou a mãe do Garret. E eu sou a esposa dele, Merrit me interrompeu. E ele me escolheu em vez de você. Supere isso. Naquele momento, a campainha tocou. Merrit abriu a porta sem tirar os olhos de mim. Dois homens uniformizados de buffet estavam parados na porta. Entrega para a senhora Ramon, disse um deles. Sim, entre, Merrit apontou para a cozinha. Minha irmã vai te ajudar. Os homens entraram, carregando grandes recipientes de comida. Um deles me olhou com curiosidade, mas não disse nada. Quando a porta se fechou atrás deles, Merrit se virou para mim com um olhar determinado. Chega, Doris. Já chega. Vou chamar um táxi e você vai sair daqui agora. Algo em seu tom me fez perceber que resistir mais seria inútil. Eu poderia fazer uma cena. Eu poderia gritar e exigir. Mas, no fim das contas, isso só prejudicaria meu relacionamento com Garret se é que ainda restava algo dele. Ok, eu disse, tentando manter a dignidade. Vou embora, mas diga ao Garret que estou aqui para vê-lo. Merrit assentiu e pegou o celular. Vou. Agora, espere na varanda, por favor. O táxi chega em 5 minutos. Na varanda? Na chuva? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Merrit suspirou. Tem um todo lá fora, e preciso voltar aos meus preparativos. Peguei minha bolsa silenciosamente e saí para a varanda. A chuva tinha parado um pouco, mas ainda garoava. Fiquei sob o toldo, sentindo-me como um cachorro vira-lata que tivesse sido jogado para fora da porta. Pela janela, pude ver Merrit de volta à sala de estar, onde sua irmã arrumava algumas velas e vasos de flores. Elas conversavam animadamente sobre algo, e eu não tinha dúvidas de que eu era o assunto da conversa. O táxi chegou rapidamente. O motorista jogou minha mala no porta-malas com indiferença e perguntou: para onde estamos indo? Para o hotel mais próximo, eu disse, sem ter ideia de quais hotéis havia em Idaho Falls. O Holiday Inn seria bom? Fica a uns 15 minutos daqui. Assenti e entrei no carro, lançando um último olhar para a casa do meu filho, uma casa onde eu não tinha lugar. O Holiday Inn acabou se revelando um hotel decente, com quartos sem personalidade. Aluguei um quarto por 2 noites, sem saber quanto tempo ficaria naquela cidade. Uma vez no quarto, tomei um banho quente, lavando o cansaço da longa viagem e a humilhação de conhecer Merrit. Depois, vesti roupas secas e sentei na cama, olhando pela janela para a noite chuvosa. E agora? Ligar para o Garret? O que eu vou dizer? Ei, filho, vim sem ser convidado e sua esposa me expulsou de casa. Isso só ia piorar as coisas.
Guardei o telefone e fui até a janela. A chuva continuava caindo, desabando pelas ruas de Idaho Falls. Em algum lugar lá fora, em uma linda casa nova, meu filho e a esposa estavam se preparando para uma festa. Uma festa para a qual eu não tinha sido convidado. Mas eu não ia desistir tão facilmente. Não atravessei o país para ficar sentado num quarto de hotel sem rosto, sentindo pena de mim mesmo. Eu tinha vindo ver meu filho, e o veria, com ou sem o consentimento de Merritt. Um plano começou a se formar na minha cabeça. Se a festa começasse às 20 horas, os convidados chegariam por volta dessa hora. No meio da agitação, ninguém notaria a presença de mais alguém, principalmente se eu entrasse com uma cara de quem estava confiante. Abri minha mala e comecei a vasculhar minhas coisas. O vestido azul escuro que eu havia levado por precaução parecia elegante o suficiente para um evento como aquele. Um pouco de maquiagem, um pouco de penteado, e ninguém reconheceria a elegante dama como a mulher encharcada que Merritt havia empurrado porta fora. Eu sabia que o que estava fazendo era errado. Sabia que só estava piorando as coisas. Mas algo dentro de mim, uma mistura de ressentimento, raiva e um desejo desesperado de fazer parte da vida do meu filho, estava me impulsionando para frente. Às 19 horas, eu estava completamente pronta. O vestido azul não me servia tão bem quanto antes, eu tinha engordado um pouco no último ano, mas, no geral, eu estava bem bonita. Meu cabelo estava arrumado, minha maquiagem disfarçava os sinais de cansaço e eu tinha um sorriso determinado nos lábios. Chamei um táxi e dei o endereço da casa de Garret. Meu coração batia forte de excitação e medo, mas eu não me deixaria mudar de ideia. Eu precisava ver meu filho. Precisava entender o que estava acontecendo na vida dele. O táxi parou a um quarteirão da casa. Eu havia pedido ao motorista para fazer isso, pois não queria que Merritt me visse acidentalmente pela janela. Depois de pagar a corrida, caminhei calmamente pela rua, tomando cuidado para não pisar nas poças d'água com meus únicos sapatos decentes. Ao me aproximar, vi que vários carros já estavam estacionados na entrada da garagem e junto ao meio-fio. Os convidados começavam a chegar. Das janelas abertas da casa vinha música e o som de vozes. Parei à sombra de uma árvore, observando. A porta da frente se abriu e fechou, deixando entrar pessoas elegantemente vestidas. Merritt os recebeu com um sorriso, aceitando flores e garrafas de vinho. Ao lado dela estava um homem alto, de camisa clara, Garret, meu filho. Mesmo de longe, eu podia ver como ele havia mudado. Ele estava mais confiante, com um sorriso mais largo. Parecia feliz, sem mim. O pensamento me tocou o coração. Mas eu o afastei. Claro, ele está feliz. Ele tem uma casa nova, um bom emprego, uma linda esposa. Mas a mãe dele não deveria compartilhar essa alegria? Notei Merritt examinando cada pessoa que entrava. Ela estava visivelmente alerta. Talvez tivesse avisado Garret da minha chegada, e agora ambos esperavam que eu aparecesse na festa. Tinha que haver outra maneira de entrar. Caminhei pelo perímetro da casa, mantendo-me à sombra das árvores. O quintal estava iluminado com guirlandas e havia mesas com bebidas e petiscos. Vários convidados já haviam se deslocado para lá, de copos na mão. A porta de correr de vidro, provavelmente da cozinha para o pátio, estava entreaberta. Pessoas de uniforme branco, funcionários do buffet, corriam de um lado para o outro, trazendo bandejas de comida. Era minha chance. Esperei até não haver mais ninguém no pátio e caminhei confiantemente em direção à porta de correr. Entrando, me vi na cozinha espaçosa, fervilhando de atividade. Ninguém me deu atenção, apenas mais uma senhora elegantemente vestida entre dezenas de outras. Atravessei rapidamente a cozinha, fui para o corredor e de lá para a sala de estar. A sala grande estava cheia de pessoas. Algumas estavam em grupos, conversando e rindo. Outras olhavam ao redor da casa, e outras ainda estavam aglomeradas ao redor da mesa de bebidas. Peguei uma taça de vinho da bandeja de um garçom que passava e tomei um gole para ganhar coragem. Agora eu precisava encontrar Garret, mas sem que Merritt me notasse primeiro. Um homem de meia idade me cumprimentou com um sorriso. Boa noite, disse ele. Você deve ser um dos colegas de trabalho do Garret. Eu sou Ned Pickering, um vizinho. Doris Ramon, respondi, estendendo a mão. É, um parente. Não era mentira.
Tecnicamente, sou parente dos donos da casa. Ah, que interessante, Ned se animou. Do lado do Garret ou do Merrit? Garret, suspirei, sorrindo. Há quanto tempo você conhece os jovens? Há alguns meses, desde que compraram a casa. Ótimos vizinhos, tranquilos, educados. Assenti, fingindo interesse, mas meus olhos procuraram por Garret. Finalmente, o avistei do outro lado da sala. Ele conversava com um homem mais velho que parecia muito importante em seu terno caro. No caminho, ouvi um trecho de conversa entre duas mulheres. Dizem que fizeram uma hipoteca enorme, disse uma delas, uma loira cheinha com um vestido vermelho vibrante. Mesmo com o salário do Garret, é uma loucura. Merrit disse que eles tinham economias, objetou a outra, uma morena magricela. Algo sobre uma herança de uma tia. Merrit? Que tia? Os pais dela moram num parque de trailers em Idaho Springs. Então, que herança? Essa conversa me interessou. Sempre suspeitei que Merrit não vinha de uma família rica, embora ela nunca tenha dito isso explicitamente. Mas então, de onde viria o dinheiro para uma casa como esta? Continuei atravessando a sala, mas Garret já estava fora de vista. Enquanto caminhava entre os convidados, notei uma porta que parecia levar a outra ala da casa. Quando a abri, vi um pequeno corredor com várias portas. Uma delas estava entreaberta, e a voz de Garret vinha de lá. Recuei com cuidado, sem querer ser pego bisbilhotando. Decidi esperar na sala até que ele estivesse livre. Mas, ao me virar, quase trombei com Merrit. Ela estava parada no final do corredor, segurando uma bandeja de canapés, me encarando com os olhos arregalados de espanto. Doris, sua voz era baixa, mas havia fúria nela. O que você está fazendo aqui? Endireitei-me, tentando parecer confiante. Estou aqui para a festa de inauguração, disse calmamente. Queria parabenizar meu filho pela compra da casa. Eu disse para você não vir, sibilou Merrit, olhando ao redor. Como você conseguiu entrar? Pela porta dos fundos, respondi honestamente. Olha, Merrit, não vou fazer cena. Só quero ver o Garret e te dar os parabéns pela sua nova casa. Merrit apertou os lábios em uma linha fina. Você já viu a casa e verá Garret assim que a festa acabar. Agora vou ter que pedir para você ir embora. Não, respondi com firmeza. Não vou embora sem falar com meu filho. Merrit hesitou, claramente considerando suas opções. Finalmente, suspirou. Ok, você pode ficar pelo resto da festa, mas fique longe do Garret enquanto ele fala com o chefe. Com essas palavras, ela se virou e voltou para a sala, deixando-me sozinho no corredor. Eu não ia ficar longe do meu filho. Mas decidi deixá-lo terminar a conversa de negócios. Em vez disso, decidi dar uma olhada na casa. Já que estava ali, por que não ver como Garret e Merrit viviam? Caminhei mais pelo corredor, espiando pelas portas abertas. A terceira porta levava a um escritório. Espiei cautelosamente para dentro. Não havia ninguém. A sala era decorada em estilo austero, uma grande escrivaninha de madeira, uma poltrona de couro, um computador, prateleiras com pastas e livros. Os diplomas e alguns certificados de Garret estavam pendurados nas paredes. Entrei, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Era claramente o escritório de Garret. Reconheci o abajur, um presente meu em seu último aniversário, e a foto emoldurada de Garret em sua beca de formatura comigo ao lado, tão orgulhosa e feliz. Pelo menos ele não havia apagado todas as lembranças minhas. Caminhei até a mesa e olhei para os papéis sobre ela. A maioria era de trabalho, plantas, cálculos, relatórios. Mas então meu olhar pousou em uma gaveta entreaberta. Dentro, havia uma pilha de envelopes, contas e avisos bancários. Eu sabia que não deveria fazer isso, mas a curiosidade falou mais alto. Retirei cuidadosamente um dos envelopes e o abri. Era um aviso de pagamento atrasado de um cartão de crédito. Estava em nome de Merrit Ramon. O valor devido era de $32.000. Fiquei sem fôlego. $32.000. Era mais do que eu ganhava em um ano na loja de departamentos. Com as mãos trêmulas, peguei outro envelope.
Um aviso de outro banco sobre o atraso no pagamento de um empréstimo, mais $27.000. O terceiro envelope continha uma carta de uma agência de cobrança exigindo o reembolso de $45.000. Eu não conseguia acreditar no que via. Mehit devia mais de $100.000 a bancos e instituições de crédito. E, a julgar pelas datas nos avisos, algumas dessas dívidas estavam pendentes há mais de um ano. Garret sabia disso. A julgar pelo fato de as cartas estarem escondidas na gaveta da escrivaninha, em vez de expostas, isso não é provável. Mehit deve ter escondido suas dívidas dele. Continuei minha busca e logo encontrei outra pasta. Continha os extratos bancários de Mehit. Examinando-os, notei saques e transferências regulares de grandes quantias em dinheiro para contas identificadas apenas por números. Muitas das transações eram feitas no Golden Eagle Cassino, em uma cidade vizinha. Jogos de cassino. Tudo estava começando a dar certo. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Garret apareceu na soleira. Ele congelou ao me ver em sua mesa com papéis nas mãos. Mãe, ele parecia incrédulo. O que você está fazendo aqui? Levantei-me, ainda segurando os papéis. Garret, querido, comecei, mas ele me interrompeu. Como você chegou aqui? Por que está mexendo nas minhas coisas? Dei um passo em sua direção. Vim lhe desejar uma feliz inauguração. E isto, gesticulei para os papéis, encontrei por acaso. Garret, precisamos conversar a sós. Ele franziu a testa ao ver os papéis em minhas mãos. O que é isso? Perguntou, estendendo a mão. Entreguei-lhe os papéis. As dívidas da Mehit, disse eu baixinho. Cartões de crédito, empréstimos, cobradores. Garret, ela deve mais de $100.000. O rosto do meu filho mudou. Descrença, choque, em seguida, raiva brilharam em seus olhos enquanto ele examinava os papéis. Isso é impossível, murmurou. Mehit teria me contado. Discutimos tudo abertamente. Obviamente, nem tudo, retruquei. Veja as datas. Algumas das dívidas têm mais de um ano. E essas transações no cassino. Garret empalideceu ao ler os extratos bancários. Cassino? Mehit não joga. Ela sempre dizia que era desperdício de dinheiro. A porta do escritório se abriu novamente, e Mehit apareceu na soleira. Ela começou a dizer algo, mas parou ao ver a expressão no rosto de Garret e os papéis em suas mãos. O que está acontecendo? Ela perguntou, desviando o olhar de mim para o marido. Garret pegou os papéis. É verdade, Mehit? Você deve mais de $100.000 aos bancos? Você frequenta cassinos? Mehit empalideceu. Seu olhar percorreu-me, cheio de raiva e medo. Você, ela suspirou. Você mexeu nas nossas coisas. Como ousa? Não mude de assunto, interrompeu Garret, com a voz dura. É verdade? Mehit mordeu o lábio, claramente tentando encontrar uma saída para a situação. Garret, não é o que você pensa, começou ela. Essas dívidas não são minhas. Eu estava ajudando minha irmã. Lara estava com problemas, e eu fiz empréstimos em meu nome para ajudá-la. Balancei a cabeça. Os extratos bancários mostram visitas regulares ao cassino, e todas as transações foram feitas com o seu cartão. Mehit, você está mentindo. Ela exclamou, olhando para mim com ódio. Garret não deu ouvidos a ela. Ela só está tentando nos fazer brigar. Garret virou-se para a esposa, com o rosto petrificado. Chega de mentiras, disse ele, em voz baixa, mas firme. Eu quero a verdade. Agora. Mehit olhou ao redor. Alguns convidados já começavam a prestar atenção na conversa. Aqui não, sussurrou ela. Garret, por favor, não na frente de todo mundo. Você anda perdendo nosso dinheiro no cassino? Perguntou ele, ignorando o apelo dela. Você fez empréstimos pelas minhas costas? Responda. Sua voz ecoou pela sala, e as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para eles. Mehit parecia acuada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu posso explicar tudo, ela disse com a voz trêmula.
Estou ouvindo. Garré cruzou os braços sobre o peito. Merrit me lançou um olhar de ódio e depois se virou para o marido. Começou como uma brincadeira, disse ela baixinho. Apostas pequenas, nada sério. Mas aí perdi mais do que podia e tentei recuperar. E você ia esconder isso de mim? Perguntou Garré. Por quanto tempo, Merrit? Eu poderia ter lidado com isso, ela soluçou. Já concordei em reestruturar algumas das minhas dívidas e não vou mais jogar. Juro. Quanto você deve? Garré insistiu. Merrit ficou em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. $105.000, disse ela finalmente. Talvez um pouco mais com juros. Um sussurro se espalhou pela sala. Os convidados se entreolharam, obviamente desconfortáveis por terem presenciado uma cena tão pessoal. Merrit começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não queria que você descobrisse assim, ela soluçou. Eu ia te contar tudo quando encontrasse uma saída. 3 anos, Merrit, disse Garré baixinho. 3 anos de casamento, e você mentiu para mim o tempo todo. Fiquei ao lado dele, sentindo uma mistura de triunfo e pena. Eu havia exposto as mentiras da minha nora, mas ver a dor do meu filho era insuportável. Garré, comecei, colocando a mão em seu ombro. Ele se afastou. Agora não, mãe. Sua voz soava cansada. Você já fez o suficiente. Após a exposição pública de Merrit, a festa terminou rapidamente. Os convidados se afastaram às pressas, murmurando desculpas constrangidas e evitando contato visual com os anfitriões. Fiquei parada no canto da sala, sentindo-me vitoriosa e derrotada ao mesmo tempo. Sim, eu havia exposto as mentiras da minha nora, mas o preço foi a dor nos olhos do meu filho. Um homem mais velho, o chefe de Garré, o Sr. Woodward, aproximou-se dele antes de sair e disse algo baixinho, dando-lhe um tapinha no ombro. Garré assentiu sombriamente. Seu rosto parecia esculpido em pedra, nenhum músculo tremia, apenas as maçãs do rosto. Merrit estava sentada no sofá com o rosto entre as palmas das mãos. Sua irmã Lara estava ao lado dela, acariciando suas costas e me lançando um olhar acusador, como se fosse minha culpa que sua irmã fosse uma mentirosa e jogadora patológica. Quando o último hóspede saiu, houve um silêncio pesado na casa, quebrado apenas pelos soluços abafados de Merrit. A equipe do buffet recolhia os pratos silenciosamente na cozinha, tentando terminar o mais rápido possível e sair daquela casa, onde o ar parecia eletrificado pela tensão. Hesitante, aproximei-me de Garré, que estava parado na janela, olhando para a escuridão atrás do vidro. Filho, comecei suavemente, sinto muito pelo que aconteceu, mas você precisava saber a verdade. Garré se virou lentamente para mim, e a expressão em seu rosto me fez recuar. Nunca tinha visto tanta fúria fria em seus olhos. A verdade, disse-lhe baixinho, mas havia mais ameaça no silêncio do que nos gritos. Você estava interessada na verdade, mãe, ou na possibilidade de arruinar meu casamento? Estremeci como se tivesse levado um tapa. Do que você está falando? Eu estava agindo no seu melhor interesse. Aquela mulher vem te traindo há anos, canalizando seu dinheiro secretamente para cassinos, acumulando dívidas E você acha que a melhor maneira de me avisar foi fazer um escândalo público numa festa onde meu chefe estava presente? Garré balançou a cabeça. Você tem noção de que poderia ter me custado a carreira? Fiquei confusa. Não tinha pensado muito nisso. Eu não queria. Sim, você veio, ele me interrompeu. Você veio sem ser convidado. Você entrou escondido numa festa. Foi convidado a sair. Você mexeu nos meus documentos pessoais e depois fez um escândalo na frente de todos os meus colegas de trabalho e vizinhos. Ele passou a mão pelos cabelos. Meu Deus, mãe, o que você estava tentando fazer? Eu queria te proteger, exclamei. Ela é uma mentirosa, Garré. Ela te manipulou, escondeu as dívidas, talvez até tenha usado seu dinheiro para pagá-las. Esse é um problema meu e do Merrit, disse Garré com firmeza. Não é seu. Nós mesmos resolvemos. Mas ela. Chega, ele levantou a voz, e eu estremeci. Garré nunca tinha gritado comigo antes. Sim, Merrit mentiu para mim. Ela tem problemas sérios com os quais teremos que lidar. Mas e você?
Ele apontou o dedo para mim. Você fez tudo o que pôde para piorar as coisas. Não por preocupação comigo, mas para provar que estava certo sobre ela o tempo todo. Suas palavras doeram porque havia alguma verdade nelas. Eu nunca havia realmente aprovado a escolha dele. Achava que Merrit não era a pessoa certa para ele, que ela estava tentando afastá-lo de mim, e parte de mim ficou aliviada quando minhas suspeitas se confirmaram. Garré, escuta, dei um passo em sua direção, mas ele recuou. Sou sua mãe. Sempre cuidarei de você, sempre tentarei te proteger. Me proteger de quê? Da felicidade? Da independência? Ele sorriu amargamente. Sabe por que não lhe contamos sobre a casa? Porque sabíamos que você encontraria um jeito de estragar nossa alegria com suas dúvidas, seus conselhos sábios, sua desaprovação. Ele balançou a cabeça. E você não decepcionou. Fiquei perplexa com suas palavras. É isso mesmo que meu filho pensa de mim? Eu sou mesmo uma mãe tão terrível assim? Você não está sendo justo, eu disse baixinho. Eu sempre quis o melhor para você. Não, mãe, disse Garré, cansado. Você queria que eu fosse o menino que fui depois que meu pai morreu, dependente de você, obediente, precisando da sua aprovação. Mas eu cresci. Tenho minha própria vida, minhas próprias decisões e meus próprios erros que preciso consertar sozinho. Foi então que Lara se aproximou de nós. Garré, disse ela gentilmente, acho melhor eu ir embora. Merrit precisa descansar. Ele assentiu. Sim, claro. Obrigado por estar com ela. Lara me lançou um olhar frio e seguiu em direção à saída. Um momento depois, a porta da frente bateu. Éramos só nós três de novo, Garré, eu e Merrit, que ainda estava sentada no sofá, despreocupada. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, o rímel borrado, dando a impressão de olheiras. Garré foi até ela e sentou-se ao seu lado. Ele não a abraçou, não pegou sua mão, apenas sentou-se ao seu lado. Precisamos conversar, disse-ele baixinho, sobre tudo. Sem segredos. Merrit assentiu sem olhar para cima. Eu sei, sussurrou. Vou te contar tudo. Tudo. Garré se virou para mim, mãe, é melhor você ir. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Sair? Mas para onde? É quase meia-noite. Sou de fora do estado. Você está hospedada no Holiday Inn, ele me lembrou. Merrit me disse que chamou um táxi para você esta tarde. Mas Garré, eu podia sentir o pânico crescendo dentro de mim, temos que discutir isso juntos. Eu posso ajudar. Não, ele me interrompeu. Isso é entre mim e Merrit. Vai logo. Ele se levantou. Vou chamar um táxi para você. Mas, filho. Por favor, mãe, disse ele, com um tom de cansaço na voz. Não complique mais as coisas. Olhei para ele, sentindo meu mundo ruir. Meu filho, meu menino, aquele que criei sozinha depois que meu marido morreu, estava escolhendo essa mentirosa em vez de mim. Mesmo agora, quando a mentira dela foi exposta, ele ainda estava do lado dela. Ok, eu disse finalmente, tentando manter a dignidade. Eu vou, mas precisamos conversar amanhã. Com calma, como adultos. Garré assentiu, mas sem muito entusiasmo. Te ligo amanhã, disse ele, já discando o número do táxi no celular. Fiquei no corredor, observando-o providenciar um carro. Merrit não apareceu para se despedir, mas eu podia ouvir seus soluços abafados vindos da sala de estar. Uma parte de mim queria comemorar. Ela tinha recebido o que merecia por suas mentiras, mas a outra parte se sentia estranhamente vazia. Eu esperava que a revelação de Merrit me aproximasse do meu filho, que o trouxesse de volta para mim. Em vez disso, pareceu apenas aumentar o abismo entre nós. O táxi chegou rapidamente. Garré me acompanhou até a porta. Boa noite, mãe, disse-lhe formalmente, como se estivesse dando boa noite a alguém que não conhecia. Boa noite, filho, eu disse, tentando encontrar seu olhar. Eu te amo, aconteça o que acontecer. Ele assentiu, mas não respondeu. Apenas fechou a porta assim que saí para a varanda. Entrei no táxi com o coração pesado.
Durante todo o caminho de volta ao hotel, fiquei olhando pela janela, mas não conseguia ver a cidade à noite além do vidro. O rosto de Garret estava na minha frente e frio, alienado. Quando voltei para o meu quarto no Holiday Inn, me despi mecanicamente, tomei um banho e fui para a cama. Mas o sono não vinha. Repassei os acontecimentos da noite na minha cabeça, tentando descobrir onde havia errado. Talvez eu realmente não devesse ter revelado isso publicamente. Talvez eu devesse ter falado com Garret a sós primeiro, mostrado os documentos a ele sem testemunhas. Mas e se ele não tivesse acreditado em mim? E se Merritt tivesse tido tempo de avisá-lo, de distorcer os fatos, de me fazer parecer um mentiroso? Não, eu fiz a coisa certa. Garret precisava saber a verdade. E agora que o choque inicial passou, ele perceberá que agi por amor a ele. Ele perceberá que sua mãe sempre estará ao seu lado, ao contrário da mulher que o enganou por anos. Com esse pensamento, finalmente caí num sono agitado. A manhã me recebeu com dor de cabeça e uma sensação de desorientação. Não percebi onde estava por alguns segundos, até que as memórias da noite anterior voltaram à tona. Olhei para o relógio, 9 horas da manhã. Garret já deveria estar acordado, talvez até ter ido trabalhar. Mas, depois daquele escândalo, eu duvidava que ele fosse ao escritório. Peguei meu telefone e verifiquei se havia alguma chamada ou mensagem perdida. Nada. Garret não tinha tentado entrar em contato comigo. Decidindo dar-lhe um tempo, pedi café da manhã para o quarto e liguei a TV para me distrair dos pensamentos pesados. O noticiário local, a previsão do tempo, algum programa de culinária, tudo passou sem que eu me lembrasse. Às 11 horas, não aguentei mais e disquei o número do meu filho. Estava tocando, mas ninguém atendia. Finalmente, a caixa postal caiu e ouvi uma voz familiar: "Você ligou para Garret Ramon. Deixe seu recado após o sinal." "Garret, é a mamãe", eu disse depois do sinal. "Por favor, me ligue quando puder. Estou preocupada com você. Desculpe se te machuquei. Minha intenção foi boa. Por favor, me ligue." Ao desligar o telefone, me senti ainda mais sozinho. Meu filho não queria falar comigo. Talvez nem quisesse me ver. Tudo por causa daquela mulher que o enganou por anos. Passei as horas seguintes no meu quarto, checando o celular periodicamente. Nada. Tentei ler o livro que havia trazido comigo na viagem, mas não conseguia me concentrar. Meus pensamentos continuavam voltando para Garret, para seu olhar frio, para suas palavras: "Você queria que eu continuasse sendo o menino que eu era depois que meu pai morreu." Não era justo. Eu sempre apoiei a independência dele, fiquei feliz quando ele teve sucesso na faculdade, orgulhosa quando ele encontrou um bom emprego. Sim, senti falta dele quando ele foi para outro estado. Sim, eu me sentia sozinha em um apartamento vazio. Mas isso me tornava uma mãe ruim? Não é natural que um pai sinta falta do filho? Às 15 horas, decidi dar uma volta pela cidade para clarear as ideias. Idaho Falls revelou-se um lugar agradável, ruas limpas, pessoas amigáveis, belas vistas do rio Snake. Em outra situação, eu teria gostado da caminhada, mas agora, tudo ao meu redor parecia desbotado e sombrio. Entrei em um pequeno café na rua principal, pedi uma xícara de café e sentei-me perto da janela, observando os transeuntes. Um casal com uma criança pequena, um idoso com um cachorro, um grupo de adolescentes em skates, a vida cotidiana de uma cidade comum. Todas essas pessoas cuidavam de suas vidas, lidavam com seus próprios problemas, alheias ao drama que se desenrolava na minha vida. De volta ao hotel, verifiquei meu telefone novamente. Nada. Disquei o número de Garret novamente, mas agora o telefone estava desligado ou fora de alcance. No final da tarde, minha preocupação se transformou em ansiedade de verdade. E se Garret fizesse algo precipitado? E se ele e Merritt brigassem e ele fosse embora? Ou pior, e se ele decidisse dar a ela outra chance, perdoar sua traição? Eu não sabia qual dessas coisas me assustava mais. Às 19 horas, quando eu estava prestes a ligar pela terceira vez, meu telefone finalmente deu sinal de vida. Mas não era o que eu esperava. Em vez de uma ligação, recebi uma mensagem de texto: "Mãe, Merritt e eu precisamos de um tempo para resolver as coisas. Por favor, não ligue nem venha aqui. Ligo para você quando estiver pronto para conversar, Garret."
Reli a mensagem várias vezes, tentando captar alguma emoção nela, alguma pista do que estava acontecendo entre ele e Mehit, mas o texto era seco e formal, como se tivesse sido escrito por um estranho. Mehit e eu, não a eu, mas a nós. Então, eles ainda estão juntos. Então, ele não a expulsou, apesar das mentiras, das dívidas e da traição. Senti uma onda de amargura crescendo dentro de mim. Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda a escolheu. Mesmo agora que a verdade veio à tona, ele ainda está do lado dela. Comecei a digitar uma resposta, mas parei. O que eu poderia dizer? Que eu entendi a escolha dele? Seria mentira. Que eu respeitava a decisão dele? Também não seria verdade. Que eu o amava, não importa o que acontecesse? Essa era a única verdade. Mas agora aquelas palavras pareciam vazias. Acabei escrevendo simplesmente: ok, vou esperar sua ligação. Ao enviar a mensagem, senti um estranho vazio. Era como se algo importante tivesse sumido da minha vida, deixando para trás apenas o vazio. Passei o resto da noite mudando de canal na TV sem rumo, tentando não pensar no que estava acontecendo na casa de Garré e Mehit. Minha imaginação pintava imagens da reconciliação deles, das lágrimas e promessas dela de consertar as coisas, do perdão dele. Esses pensamentos me davam náuseas. Por volta das 22 horas, recebi outra mensagem. Peguei meu telefone, esperando que Garré tivesse mudado de ideia e quisesse conversar, mas não era o caso. Eu sei que você está aqui por um motivo. Você nunca aprovou Mehit, nunca lhe deu uma chance. Você apareceu sem avisar de propósito para nos pegar de surpresa. Você vasculhou nossas coisas, procurando por sujeira. Você queria destruir minha família e não se importava com o que isso faria comigo. Talvez você devesse voltar para Pittsburgh. Te ligo quando estiver pronto para me comunicar. Reli aquelas palavras cruéis, incapaz de acreditar que meu filho as havia escrito. Meu Garré, meu filho que sempre fora tão gentil, tão compreensivo, o que ela fizera com ele? Como conseguirá fazê-lo se voltar contra a própria mãe, mesmo depois que sua mentira foi exposta? Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava encontrar uma resposta. Mas o que eu poderia dizer? Como explicar que eu vim por amor e não por um desejo de destruir? Que eu só queria fazer parte da vida dele, ver seu novo lar, compartilhar sua alegria? No fim, não respondi nada. Apenas coloquei o telefone no criado mudo e fiquei ali, olhando para o teto através de um véu de lágrimas. Vim para Idaho Falls para resgatar meu filho, mas, em vez disso, acho que o perdi para sempre. As palavras de Garré ecoavam na minha cabeça: você queria destruir minha família. Não, eu queria protegê-lo da mulher que o estava enganando, manipulando e perdendo dinheiro secretamente no cassino. Isso me tornava uma mãe ruim? Era errado. Mas, lá no fundo, um verme de dúvida começou a me corroer. Talvez Garré estivesse certo. Talvez eu nunca tivesse dado uma chance a Mehit. Talvez eu estivesse inconscientemente procurando maneiras de provar que ela não era a pessoa certa para ele. Não, isso não é verdade. Eu só queria o melhor para ele. Eu queria que ele fosse feliz. Eu queria protegê-lo da dor. Mas não era eu quem estava causando essa dor agora, com esses pensamentos agonizantes? Passei uma noite sem dormir. A manhã não trouxe alívio nem clareza. Garré não escreveu nem ligou mais. Eu me senti excluída da vida dele, indesejada, supérflua. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente devesse voltar para Pittsburgh, esperar a raiva dele passar, para ele perceber que eu estava agindo por amor, não por maldade. Comecei a fazer as malas, determinada a comprar uma passagem para o ônibus mais próximo. Mas meu coração apertou ao pensar em partir sem fazer as pazes com meu filho, sem ter certeza de que ele estava bem. Talvez eu devesse ter tentado de novo ir à casa dele, conversar com ele com calma, explicar meus motivos. Mas a mensagem dele foi inequívoca: não ligue e não venha. E a última coisa que eu queria era afastá-lo ainda mais com a minha insistência. Sentei-me na cama, sentindo-me completamente perdida. O que eu deveria fazer? Ir embora como ele pediu ou ficar e lutar pelo nosso relacionamento? Acordei com uma determinação que não sentia desde ontem. Depois de uma noite sem dormir, pensando nas palavras de Garré, percebi que não poderia ir embora sem tentar consertar as coisas.
Sim, eu havia cometido um erro ao expor Mehit publicamente, mas minhas intenções eram sinceras. Eu queria proteger meu filho de mentiras. Depois de tomar banho e me vestir com a roupa mais decente que eu tinha comigo, um vestido azul marinho e um cardigã, desci até o saguão do hotel e pedi à recepcionista que chamasse um táxi. Aonde a senhora vai? Perguntou o motorista quando entrei no carro. Disse a ele o endereço da casa de Garrey Mehit, tentando parecer confiante. Mas por dentro eu tremia de medo. E se Garrey se recusasse a me ouvir? E se ele simplesmente fechasse a porta na minha cara como Mehit fizera no primeiro dia? O táxi percorreu as ruas matinais de Idaho Falls. O dia prometia ser ensolarado, mas fresco. Clima típico de outono. Olhei pela janela para as casas impecáveis com gramados bem cuidados, para as pessoas correndo para o trabalho, para as crianças com mochilas na escola, para a vida cotidiana de uma cidade comum. Fiquei me perguntando se alguma dessas pessoas sabia do drama que aconteceu ontem na casa do meu filho. Quando o táxi parou em frente a uma casa de 2 andares que eu conhecia, senti meu coração bater mais rápido. Paguei o motorista e saí, tentando não olhar para as casas vizinhas, caso algum dos hóspedes da noite anterior me visse e começasse a cochichar. Quando cheguei à porta, respirei fundo e apertei a campainha. Esperei. Nada. Apertei novamente, por mais tempo. Silêncio. Parecia não haver ninguém em casa. Andei pela casa, olhando pelas janelas. A sala ainda exibia sinais da festa da noite anterior, copos abertos, guardanapos amassados, mas não havia sinal de Garrey ou Mehit. Talvez tivessem ido trabalhar. Mas, depois de um escândalo como aquele, isso parecia improvável. Além disso, o carro do Garrey não estava na garagem. Voltei para a porta da frente e toquei a campainha novamente, sem muita esperança. Ouvi uma voz atrás de mim, eles sumiram. Virei-me. Havia uma mulher de meia-idade parada no terreno vizinho, regando as flores da varanda da frente. Como é? Perguntei, aproximando-me. Garrey Mehit, explicou a mulher. Eles saíram cedo esta manhã. Eu os vi colocando as malas no carro. Senti algo dentro de mim estalar. Eles foram embora? Para onde? E por que você não me contou? Perguntei, tentando manter a voz calma. A mulher deu de ombros. Não contaram, mas Garrey tinha mencionado que precisavam de um tempo para resolver as coisas. Assenti, sem saber o que responder. Obviamente, aquela mulher tinha estado na festa da noite anterior e sabia do escândalo. Talvez ela até soubesse quem eu era. Você é a mãe do Garrey, não é? Perguntou ela, confirmando minhas suspeitas. Sou Fiona Pickering, esposa do Ned. Somos vizinhas. Sim, sou Doris Ramon, estendi a mão, que ela apertou após um momento de hesitação. Prazer em conhecê-la. Igualmente, disse Fiona, embora fosse evidente pelo seu tom que ela não estava sendo sincera. Sobre ontem à noite. Eu sei que pareceu horrível, eu disse apressadamente. E eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu só queria proteger meu filho. Fiona olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar, uma mistura de pena e desaprovação. Sabe, senhora Ramon, disse ela por fim, às vezes a melhor defesa é dar aos seus filhos o direito de cometer os próprios erros. As palavras dela me cortaram, lembrando-me do que Garrey tinha dito. Será que todo mundo realmente achava que eu era uma mãe irritante e controladora que não conseguia se desapegar do filho adulto? Eu só queria que ele soubesse a verdade, eu disse baixinho. Mehit estava traindo ele. Ela tem dívidas sérias e problemas com jogos de azar. Eu sei, Fiona assentiu. Todo mundo ouviu ontem, e sim, é sério, mas, ela fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras. Mas são os problemas deles que eles precisam lidar juntos, como um casal. Juntos, eu não conseguia esconder a amargura na minha voz depois de tamanha traição. Fiona suspirou. Olha, eu não sei de todos os detalhes, e não é da minha conta, mas eu os vi saindo juntos esta manhã, de mãos dadas. E se Garrey decidisse dar outra chance ao casamento, não seria essa a escolha dele? Fiquei em silêncio, tentando entender o que ela dizia. Garrey e Mehit partiram juntos, não separados, apesar das mentiras, das dívidas e do vício dela. Meu filho decidiu ficar com a esposa para resolverem os problemas juntos.
Ele nunca me disse uma palavra sobre ir embora. Obrigada pela informação, eu finalmente disse. Você sabe quando eles planejam voltar? Não, Fiona balançou a cabeça. Mas Garrett tinha mencionado algo sobre um hotel no lago. Parece que eles decidiram tirar umas férias para poderem conversar em paz. Um hotel à beira do lago. Talvez o Lago Coeur d'Alene ou o Lago Pendoreille, pontos turísticos populares na região. Eu poderia tentar encontrá-los e conversar com Garrett a sós. Mas algo na expressão de Fiona me fez parar. Ela me olhava com óbvia desaprovação, como se lesse minha mente. Olha, senhora Ramon, disse ela, suave, mas firme, eu entendo que a senhora esteja preocupada com seu filho, mas talvez ele precise de espaço agora. Tempo para lidar com a esposa sem interferência externa. Suas palavras foram como um tapa, embora ditas com aparente preocupação. Uma interferência externa. É isso que me tornei na vida do meu filho. Uma intrusão indesejada. Sim, provavelmente você tem razão, eu disse, tentando manter a dignidade. Por favor, diga a eles que passei por aqui se você os vir antes de mim. Claro, Fiona assentiu, visivelmente aliviada por eu não fazer uma cena nem pedir mais informações. Virei-me e desci a rua, sem saber para onde ia. Eu só precisava me mexer, fazer alguma coisa, não pensar no fato de que meu filho tinha ido embora sem me dizer uma palavra. Que ele escolheu ficar com a esposa mentirosa em vez da mãe que tentou protegê-lo. Vaguei pelas ruas de Idaho Falls sem um propósito definido até que me encontrei em um pequeno parque às margens do rio Snake. Lá, sentei-me em um banco e fiquei olhando para a água, tentando organizar meus pensamentos. Garrett tinha feito sua escolha. Ele tinha escolhido Merita apesar das mentiras e mentiras dela. Escolheu trabalhar no relacionamento deles, não afastá-la. E nessa escolha, não havia espaço para mim. Talvez ele tenha razão. Talvez eu realmente estivesse interferindo demais na vida dele, tentando controlar, impor minhas decisões, meus pontos de vista. Lembrei-me de como desaprovava sua mudança para Idaho, de como criticava sua compra de carro novo, de como sempre encontrava algo errado em suas decisões, suas escolhas, sua vida. Talvez tenha sido eu quem o afastou, não Merritt. O pensamento era doloroso demais para refletir. Peguei meu celular e verifiquei minhas mensagens, torcendo para que Garrett tivesse me mandado uma mensagem, afinal, explicando sua partida, mas a tela estava em branco. Nenhuma mensagem nova. Disquei o número dele, sabendo que era inútil. Como esperado, o telefone estava desligado ou fora de alcance. O que eu deveria fazer agora? Ficar em Idaho Falls e esperar ele voltar? Tentar encontrar aquele hotel no lago ou simplesmente voltar para Pittsburgh e dar a ele aquele espaço de que Fiona falou? A última opção parecia mais sensata, embora a ideia de voltar para um apartamento vazio me deixasse deprimida. Mas não fazia sentido ficar ali, numa cidade estranha, sem esperança de ver meu filho em breve. Levantei-me do banco e fui em direção à rodoviária. No caminho, parei em um café para comer alguma coisa e conferir os horários dos ônibus no meu celular. O voo de conexão mais próximo para Pittsburgh era hoje à noite. Se eu me apressasse, conseguiria arrumar as malas no hotel e chegar à estação de trem na hora certa. Depois de pagar o almoço, chamei um táxi para o Holiday Inn. No quarto, arrumei minhas coisas rapidamente, paguei a estadia e peguei um táxi novamente, desta vez para a rodoviária. Ao comprar a passagem, senti um vazio estranho dentro de mim. Era como se algo importante tivesse acabado. Uma fase da minha vida tivesse chegado ao fim. Vim para Idaho Falls na esperança de me reconectar com meu filho, de trazê-lo de volta à minha vida. E saí com a percepção de que talvez o tivesse perdido para sempre. Faltava ainda cerca de 1 hora para o ônibus partir, e eu estava sentado na sala de espera, olhando pela janela para o crepúsculo que se esvaía. Ao meu redor, pessoas entravam e saíam. Algumas corriam para pegar o voo. Outras iam encontrar parentes ou amigos que haviam chegado. A vida normal de uma rodoviária comum. E me senti jogado para fora do fluxo da vida, congelado no momento em que percebi minha solidão. O telefone na minha bolsa vibrou. Estremeci e o peguei às pressas, torcendo para que fosse Garrett. Mas era uma mensagem de uma vizinha de Pittsburgh, Betty Field, perguntando quando eu voltaria para me entregar a correspondência que ela estava recolhendo enquanto eu estava fora.
respondi que voltaria para casa em 2 dias e guardei o telefone. Nem se deu ao trabalho de escrever, pensei amargamente. Nem se deu ao trabalho de me avisar que estava indo embora. Naquele momento, uma senhora idosa com uma mala pequena se aproximou de mim. Com licença, este assento está livre? Perguntou ela, apontando para o assento ao meu lado. Sim, claro, respondi, movendo minha bolsa. A mulher sentou-se, assentindo agradecida. Ela parecia ter uns 70 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e olhos gentis por trás de óculos de aros finos. Você sabe se o voo para Boise já partiu? Perguntou. Não, ainda não, eu disse. Mas está programado para sair em 45 minutos. Obrigada, a mulher sorriu. A propósito, sou Margaret Wilkins. Doris Ramon, respondi. Você também vai para Boise? Perguntou Margaret. Não, Pittsburgh. É um voo de conexão. Ah, é um longo caminho, disse ela, compreensiva. Você estava aqui de férias? Hesitei, sem saber o que dizer. Não queria contar a uma mulher desconhecida toda a história da minha infeliz visita ao meu filho. Eu estava visitando parentes, respondi evasivamente. Margaret assentiu, compreensiva. Eu também. Estava na casa da minha filha. Ela suspirou. Mas, para ser sincera, não foi uma visita das mais agradáveis. Algo em seu tom me fez olhá-la com mais atenção. Vi uma tristeza familiar em seus olhos, que meu olhar provavelmente refletia agora. Eu também, admiti de repente para mim mesmo. Vim ver meu filho e, no final, bem, não saiu como eu havia planejado. Margaret assentiu, compreensiva. As crianças crescem e vivem suas próprias vidas, e às vezes é difícil para nós aceitar isso, disse ela calmamente. Minha Emily é uma menina maravilhosa, bem-sucedida, inteligente, mas toda vez que a visito, temos conflitos. Eu aconselho algo. Ela se ofende. Eu dou a minha opinião. Ela acha que estou me intrometendo. Ela balançou a cabeça. Desta vez, brigamos por causa do novo namorado dela. Ele não me pareceu sério, e eu tive a indiscrição de dizer isso. Eu a ouvia, sentindo uma estranha afinidade com aquela mulher estranha. A história dela era tão parecida com a minha. Uma mãe que quer o melhor para o filho, mas acaba apenas afastando-o com seus conselhos e interferências. E meu filho é casado com uma mulher que, por acaso, tem um sério problema com jogos de azar, eu disse, surpreso com minha franqueza. Ela se endividou e escondeu isso dele. Descobri por acaso e contei ele publicamente em uma festa onde todos os amigos e colegas de trabalho deles estavam presentes. Eu esperava julgamento, mas Margaret apenas balançou a cabeça, solidária. E como ele reagiu? Com raiva dela por mentir, mas ainda mais de mim por fazer uma cena e estragar a festa deles, suspirei. E então, esta manhã, eles foram embora juntos sem me dizer nada. Aparentemente, ele decidiu dar outra chance a ela. E você não aprova essa decisão. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Dei de ombros. Eu simplesmente não entendo como alguém pode perdoar tamanha mentira, tamanha traição. Margaret olhou pensativa para o horizonte. Sabe, Doris, quando meu marido era vivo, passamos por muita coisa. Houve infidelidades. Houve problemas financeiros. Houve brigas tão feias que os vizinhos chamaram a polícia. Ela deu um sorriso fraco. Mas continuamos juntos porque nos amávamos, não importa o que acontecesse. E porque entendemos que todos cometem erros, todos caem às vezes. O importante é encontrar forças para nos levantarmos e seguirmos em frente juntos. Suas palavras me fizeram refletir. Eu nunca tinha olhado a situação por esse ângulo. Para mim, as mentiras de Merritt eram imperdoáveis. Seu vício, incurável. Mas talvez Garret tenha visto algo que eu não vi. Talvez o amor deles fosse mais forte do que eu pensava. Mas e a confiança? Perguntei. Como ele poderia confiar nela de novo depois de algo assim? A confiança pode ser reconstruída, disse Margaret suavemente. Leva tempo. Exige trabalho. Exige honestidade. Mas é possível. E é o jeito deles, a decisão deles, não sua.
As últimas palavras soaram especialmente claras, não é sua? Eu tinha ouvido isso repetidamente nos últimos dias, de Merritt, de Garrett, de Fiona, agora de Margaret. As vidas deles, as decisões deles, as escolhas deles, não as minhas. Eu só queria protegê-lo, disse eu baixinho. Sempre quis o melhor para ele. Claro, Margaret assentiu. Todas as mães querem isso. Mas nossos filhos precisam decidir por si mesmos o que é melhor para eles. Mesmo que suas escolhas pareçam erradas para nós, mesmo que cometam erros. São suas vidas, seus erros, suas lições. Ficamos em silêncio. Suas palavras me tocaram profundamente, fazendo-me olhar a situação de uma perspectiva diferente. Talvez meu filho realmente devesse ter passado por isso sozinho para decidir se perdoaria Merritt ou não, para escolher seu próprio caminho sem minha interferência. E sua filha? Perguntei depois de uma pausa. Ela também ficou brava com você por causa da sua opinião sobre o namorado dela? Margaret deu um sorriso triste. Sim, nós brigamos feio. Ela disse que eu sou sempre assim, sempre criticando as escolhas dela, sempre sabendo mais. E sabe de uma coisa? Ela tem razão. Margaret suspirou. Eu realmente sempre achei que sabia o que era melhor para ela. Só agora, na minha idade, é que estou começando a perceber que não. Que Emily é uma mulher adulta, com suas próprias opiniões, seus próprios valores, seu próprio jeito. E preciso respeitar isso, mesmo que nem sempre concorde com suas decisões. E agora? Perguntei. Você está indo embora? Sim, ela assentiu. Dei o espaço que ela pediu, mas conversamos antes de eu ir. Pedi desculpas pela minha interferência. Disse que tentaria ser uma pessoa melhor, que respeitaria as escolhas dela. Margaret sorriu. E sabe o que ela disse? Que me ama e sente minha falta quando eu não estou mais aqui, que quer que eu faça parte da vida dela, mas que não tente controlá-la. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Como eu queria ouvir aquelas palavras do Garrett, que ele me amava, que queria que eu fizesse parte da vida dele. Mas, em vez disso, ele simplesmente foi embora sem dizer uma palavra. Você já tentou falar com seu filho? Perguntou Margaret, como se pudesse ler minha mente. Explique que agiu de boa fé. Peça desculpas pela cena. Eu tentei, suspirei. Mas ele não atendeu o celular. E agora ele foi embora sem dizer para onde vai. Dê um tempo a ele, aconselhou Margaret. Agora, ele está com raiva. Ele está sofrendo. Mas quando as emoções dele se acalmarem, ele vai se lembrar de que você é a mãe dele, que você o ama, e talvez perceba que você realmente teve boas intenções, só que não da melhor maneira. Suas palavras soaram razoáveis, mas não reconfortantes. E se o Garrett não ligasse? E se ele decidir que está melhor sem mim na vida dele? Enquanto isso, continuou Margaret, viva a sua vida. Encontre algo que lhe traga alegria além de cuidar do seu filho. Um hobby, um emprego, amigos, viajar, qualquer coisa. Mostre a ele que você respeita a escolha dele de viver a vida dele, começando a sua própria. Viva a vida dele. O pensamento era assustador e libertador. Desde que Garrett saiu de casa, vivi principalmente a vida dele, seus sucessos, seus problemas, suas decisões. Até minha viagem a Idaho Falls foi completamente centrada nele. Mas e quanto a mim? E quanto aos meus interesses, meus desejos, meus planos? Você tem razão, eu disse após uma longa pausa. Preciso aprender a viver para mim, não apenas para o meu filho. Margaret sorriu. Não é fácil, especialmente quando você coloca seus filhos em primeiro lugar a vida toda, mas é possível. E, sabe, isso até ajuda no seu relacionamento com seus filhos. Quando eles veem você feliz, cuidando da sua vida, sem tentar controlar a vida deles, eles começam a te ver de forma diferente, como pessoa, não apenas como mãe. Naquele momento, o alto-falante anunciou o chamado de embarque para o voo para Boise. Margaret se levantou e pegou sua mala. Este é o meu ônibus, disse ela. Foi um prazer conversar com você, Doris. Boa sorte com seu filho e com sua nova vida. Obrigada, eu disse sinceramente. Você me ajudou muito, mais do que imagina. Margaret sorriu, despedindo-se e dirigindo-se à plataforma.
E eu permaneci sentada, imersa em meus novos pensamentos, viver a minha vida, encontrar algo que me trouxesse alegria, não tentar controlar a vida de Garret. Parecia um desafio e talvez uma solução. Quando anunciaram o embarque para o meu ônibus, levantei-me, peguei minha bolsa e me dirigi para a saída com determinação renovada. Eu não sabia se algum dia conseguiria consertar meu relacionamento com meu filho. Eu não sabia se ele me perdoaria pela minha intromissão, por expor Merrit publicamente. Eu não sabia se ele me quereria de volta na vida dele. Mas eu sabia de uma coisa. Eu não viveria mais apenas a vida dele. Eu encontraria meu próprio caminho, meus próprios interesses, minha própria felicidade. E talvez um dia Garret veja que eu mudei, que respeito suas escolhas, suas decisões, que posso ser não apenas uma mãe controladora, mas uma pessoa compreensiva e solidária em sua vida. E enquanto isso, tive uma longa viagem para casa e muito tempo para pensar sobre o que eu queria que minha vida fosse. Não a vida da mãe de Garret, mas a vida de Doris Ramon. Uma mulher com muitos mais anos, muitas mais oportunidades, muitos mais caminhos pela frente.